Seja bem-vindo a mais um ReprogramaCast, o podcast que veio reprogramar você de dentro para fora, de cima para baixo, de uma forma incrível e extremamente positiva, porque o ReprogramaCast vem participar aqui somente pessoas que foram reprogramadas no comportamento de uma forma positiva, e eu sou a pessoa que mais ganha em cada um dos processos que eu vivo, porque eu vivo processos incríveis de troca. Eu acho que eu tô dando alguma coisa, mas eu tenho recebido muito mais, e com o ReprogramaCast tem sido um resgate muito grandioso de pessoas maravilhosas que passaram, marcaram a minha vida, deixaram um ótimo legado, mas com certeza levou bastante coisa, e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. A gente já fez a reprogramação, sei lá, foi antes da pandemia, né? Foi em 2019? Olha que legal, foi ali, não, acho que 18. Porque a pandemia começou em 19, né? 18. Foi em 2018, foi uma experiência incrível. Essa mulher bonita, fitness, mãe, bem-sucedida, uma psicóloga. Aí que eu falo pra você quem é de alto nível. Psicólogo sempre é uma pessoa que tem um viés muito forte para o autoconhecimento. E quando eu tive o prazer de trocar experiências com ela, quando ela veio reconhecendo a reprogramação comportamental positiva como uma ferramenta importante, eu vou falar para vocês, eu falei, agora eu comecei a entender e acertar a mão. E ela tem uma história linda, mas a Fabi de Nápoles, né, ela vai se apresentar, mas vocês vão sair aqui com certeza encantado. Não só com ela, mas com o conteúdo que ela traz, porque vocês vão entender o quanto que o autoconhecimento é a chave do sucesso. Eu sempre falo isso. Então, Fabi, a palavra tá contigo, minha musa. E outra coisa, já estamos vindo com um programa forte. E essa mulher tem a responsabilidade de fortalecer ainda mais a reprogramação comportamental positiva, e ela vai aumentar o arsenal dela de recursos, sendo a reprogramadora 01. Mas isso a gente vai falar depois, que é novidade. Mas fala um pouquinho de você. Tá dando já spoiler, né? Spoiler pra galera já buscar você ainda mais, Fabi. Ai, que bom. Conta pra gente Gu, obrigada pela, oportunidade de estar aqui. Eu agradeço de você ter se deslocado. Tudo é dádiva e oportunidade. Já começamos aqui o nosso podcast. Caramba, já botou lá em cima, né? Vamos iniciar com tudo. Quero agradecer imensamente você, a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Fabiana de Nápoles. Estou como psicóloga, eu costumo dizer, porque a gente sempre está em constante movimento, né? Isso. E faço atendimento para mulheres, para homens, pessoas, de um modo geral. Sou especialista em saúde mental, relacionamentos abusivos. Atendi mais de 400 mulheres durante a pandemia. Fiz umas sessões de live. A gente fez live também nessa época, falando sobre isso. Legal. Fizemos, 2 temporadas de 21 dias em lives que deram possibilidades de acessar muitas pessoas que estavam em sofrimento nessa época. Né? Então, ainda mais porque ficou recluso e aí o abuso aumentou ainda mais, né? Porque tinha que ficar perto do outro ali. Aí é um desafio bom. Como que foi essa tua doação para essas pessoas? Foi muito genuína, foi muito meu, porque eu vivi essa história, né? Pra quem não sabe, eu vivi um relacionamento abusivo. E desse relacionamento abusivo, eu fui buscar processos de cura. Eu estava na faculdade quando isso iniciou. Eu estava com a minha filha, né, pequenininha. Então, vivi a mãe solo, vivi o relacionamento abusivo, a separação. Então, a busca do processo de autoconhecimento através da terapia, eu estava já na universidade, me trouxe muitos insights de um lugar que eu achava que era normal, né? Por conta dos padrões, por conta da história. A coisa que se repete, você tolera... Sim. Vira normal. Vira normal. E aí eu fui entendendo que não era aquilo. E 16 anos fazendo terapia, sendo paciente, não só na convencional, mas buscando outras formas também, porque eu sou espiritualista, universalista, né? Escritora, além de psicóloga. Então, isso me trouxe um acervo de conhecimento muito grande, né, no meu mundo interior. E atender essas pessoas na pandemia foi fazer um caminho de volta para casa, né? Eu pude compreender que eu precisava me curar para falar da cura. Sim. Eu precisava me tratar para falar do tratamento. Sim.
Então, isso foi muito importante. Então, quando eu escuto... Você acabou sendo a maior ganhadora. Sim. A gente, às vezes, não entende porque a gente passa por determinados assuntos, problemas na nossa vida, né? E isso é a chave do processo, né? De missão, de propósito, de transformação. Despertar, né? Que vai levar a você desempenhar tal função, né? Olha que tal legal. missão. Isso daí que você tá falando, até eu falo para as pessoas, às vezes a gente vai relembrar muita coisa quando a gente viver esse processo, né, de desenvolvimento aí que você se permitiu investir em você agora para trazer um outro protagonismo na tua vida. E a gente fala o seguinte, problema, ele é uma bênção disfarçada. Só que eu evito neurocientificamente falar de problema porque o nosso cérebro, como é um poupador de energia, eu evito de usar essa palavra. Então a gente tem situações que nos desafiam. Quando eu chego, eu falo assim, eu duvido que você faça isso, Fabi, eu te desafio. Opa, você sente instigada e aí você vai fazer. Do que eu falo, pô, a gente tem um problema, né, Fabi, que merda. Mas quando a gente separa adulto de criança, as pessoas que mais ganham dinheiro são aquelas que solucionam problemas. E você é uma solucionadora de problema buscando solucionar aquele trauma daquela pessoa, que ela fica presa naquela frequência vibracional, ela fica presa naquela situação. E quanto mais eu faço, existem leis universais que as pessoas desconhecem. Você falou que é universalista, eu gosto muito desse conceito universalista. E aí você pega, tem uma lei universal que chama lei da não resistência. Sim. Só que se eu resistir, o que eu tô fazendo com aquela energia? Eu tô parando ela aqui. E as pessoas ficam resistindo à mudança. Fica resistindo. Quando você pega, por exemplo, tem a arte marcial, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas eu gosto muito do aikido. O cara dá um soco, você faz assim, ó, buf, passa. Tipo, eu não vou botar resistência às coisas que façam com que toxicidades ficam paradas e impregnadas em mim. Então, olha que legal que você trouxe em pauta isso. E eu quero saber o seguinte, dos seus principais desafios, pra gente não falar os problemas, daqui te desenvolveu. Tipo assim, aquilo que você pode compartilhar, aquilo, a gente pode falar dos milagres, mas a gente não precisa falar dos santos. Tá? Exato, então, as nossas mirongas nós não contamos. Isso, né? Mas a gente, todo mundo vive. Eu quero saber o seguinte, qual foi a situação mais traumática que você viveu, que muito de alguma pessoa que possa estar nos vendo aqui, porque esse podcast, se for para uma pessoa se transformar, já valeu o nosso pacote. Qual foi a situação mais desafiadora, traumática que você reconheceu e como você venceu? Tá. Então vamos começar pelo início, infância, né? Acredito que quando a gente faz o caminho de volta para nossa criança interior, a gente entende todo o contexto de como somos na fase adulta. Porque é uma projeção, Sim. É o espelho do espelho. Sim. Quando eu fiz regressão, fiz hipnose, eu fiz um estudo da minha árvore genealógica, que era obrigatório na faculdade, eu fui entendendo que ali faltava uma parte do meu quebra-cabeça. Foi quando eu fui pesquisando, falei com mãe, falei com pai, deixa eu entender aqui. Cavocana. Porque eu tinha memórias que não vinham, reflexos. Até que era uma proteção, até mesmo. Até uma proteção. Dependendo. Mas a gente bloqueia quando a gente não conhece, né? Nas relações afetivas, no amor próprio, na comunicação social. Então isso acaba travando. E você muitas vezes acaba se tornando resistente, passivo-agressivo. Fala um pouco mais sobre isso. Então, é você se defender o tempo todo. Você sempre tá armado, sempre tá na defensiva. Você não se permite, né? Não se permite conhecer o outro. O outro não quer te atacar. O outro quer te conhecer. Mas você já tem aquele padrão que é conhecido por você de defesa, eu vou continuar multiplicando ele, ponto. Exato, mas eu fui entender isso porque teve uma parte da minha história na infância que eu fiquei no orfanato. Então eu fiquei ali por uns 4 anos, mais ou menos. Então os meus pais tinham que trabalhar, eu ficava nesse lugar e eles me viam uma vez por semana. Então o meu contato foi com o mundo externo.
Para depois eu conhecer o que é seio familiar, Sim. o que é núcleo. Você não sabia o que era? Eu não sabia, Você então... não teve acolhimento, cuidado? Não, eu tive acolhimento, eu tive cuidado, mas por cuidadores, por profissionais. Não do paternal, né? Não da família em si, né? Dos genitores em si. Então, assim, com o tempo, eu fui entendendo que isso fazia muito sentido eu ressignificar. Total. Tá? E aí, quando eu vou entendendo a minha história e vou buscar a regressão... que é visitar essa parada louca, foi dolorida? Muito difícil. Lógico. Porque como que, tipo, você tem que trabalhar ali? Perdão. Eu sempre buscava um pai. Tá? As relações afetivas até... As relações você buscava o pai, não era um homem? Não, eu buscava... tendenciava a um pai. Porque eu precisava desse pai como uma forma de acolhimento do amor que talvez eu não tivesse tido naquele momento. Mas para ter essa consciência, eu precisei voltar. E quando eu faço a hipnose junto com a regressão, foi um lugar bastante dolorido. Óbvio. Fiquei ali pelo menos uns 6 meses. Ruminando aqui lá. Processando, né? Acho que fazendo a gente download. Trabalha a sensibilidade, a conscientização para começar esse processo de aceitação e cura, né? Sim. Se tratar e tudo mais. Então, quando às vezes a cura nem sempre é gostosa, né? Não. Mas o processo faz parte. Não. E quem ama faz o que tem que ser feito. Exato. Acabou. E ali eu entendi que tinha muito amor. Tá? Porque quando a gente busca enxergar as nossas sombras, esses lugares, a gente entende que é possível a gente trabalhar a ressignificação. Perfeito. A reconstrução. E ressignificar a criança interior foi assim um bálsamo na minha vida. Quando que eu entendi que eu consegui? Quando eu participava de processos ligados à criança interior e que ali eu falava, nossa, mas a minha criança tá muito feliz hoje. Eu estou em conexão com ela, a gente se fala. Talvez quando venha uma situação de associação, de um abandono, de uma ferida emocional, porque nós temos feridas emocionais. Aí eu falo assim, não, hoje eu tô muito bem. Eu escolho fazer coisas saudáveis pra mim. Porque você já reconhece. Eu já reconheço. Tá, um padrão que tá ali, pô, opa, peraí, calma, não é possível. Você não... Não preciso ligar o sinal de alerta, brigar, tal, caramba todo. Não existe mais... Já gerencia. Já gerencia as emoções. É que é a famosa cicatriz, né? Você sabe eu ia falar isso agora. Então fale. Então você tem uma cicatriz. Naquele momento doía. Você acha que é por acaso a gente tem essa... Não, é sintonia. A gente tem uma sintonia, gente. Louco, é impressionante. Conta. Você tem a cicatriz, certo? Ok. No momento ela doía. Agora eu olho pra ela e falo assim, é uma cicatriz. Boa. Não dói. Mas você lembra, você não tem Alzheimer, pô. Faz parte da minha história. Você não esquece, mas não dói. Não. É isso não que dói. Como é construir este processo? Se você, lógico, que é uma profissional extremamente gabaritada, se você não a segue, passa a seguir. Eu vou deixar aqui no descritivo todas as informações, porque ela tem um arsenal de recursos e a gente precisa, em primeiro lugar, como que funciona. Eu quero que você abra a mente dessas pessoas. Por quê? Porque a pessoa precisa, primeiramente, reconhecer. Entendeu? Às vezes, tipo assim, padrões tóxicos estão sendo repetidos na tua vida por um motivo só. Precisa aprender, né? Preciso. Porque quando eu repito a 7ª série 3 vezes, é porque eu não aprendi uma lição ainda. Só que você presta atenção, você não vai viver um downgrade pra 6ª. Não existe isso, mas você vai ficar parado ali enquanto todo mundo for. Dá a impressão que eu caí mais vezes porque todo mundo foi e eu fiquei. Então é pior. Mas quando você percebe padrões repetidos, ele é uma benção. Ele tá sinalizando você sobre algo que você precisa aprender e não aprendeu ainda. Como a pessoa... Quais seriam as suas principais recomendações para, por exemplo, eu tô vendo, eu tenho dedo podre para homem. Não sei o que, tipo, como é que eu percebo e quais são os primeiros passos? Que ação eu devo ter? Primeiro que não existe dedo podre. Não, eu concordo. Tô dando porque é pop. Existe um padrão de uma ferida emocional que você se conecta com aquela pessoa na mesma proporção daquilo que você sente, né? Tipo assim, é frequência vibracional. A gente fala bastante disso. A gente precisa se elevar. Os dispostos se atraem. Exato, não o oposto. O oposto. Cara, se eu sou ruim, eu não vou atrair o bom. Não. Se eu sou ruim, eu vou atrair o ruim. Exatamente. É o disposto. Exatamente. Ponto. Vai.
Eu acredito que você precisa buscar fazer o que tem que ser feito, que é o simples. Vai doer? Vai. Né? É uma musculatura. Você vai pra atividade treinar, física, não tem jeito. Você vai ter que se desenvolver ali. No primeiro momento vai sair cansado, vai sair dolorido. Opa, sinal que tá funcionando. Você vai repetir, né? Às vezes você vai tomar um anti-inflamatório, não tome, porque isso desconstrói toda a sua musculatura, né? A gente sabe disso, só engana. Mas são válvulas de escape que a pessoa vai buscando. Recurso, tudo bem, é um recurso. Só que com o tempo você vai percebendo que o comportamento, a atitude, o pensamento, o sentimento, a tua própria energia, ela vai mudando, né? O acordar, o se manter durante o dia, o dormir. O seu estilo de vida impacta diretamente nas tuas emoções, né? Como nós podemos começar a despertar a consciência para sair destes padrões repetidos? Qual é uma dica que você dá? Qual ajuda que eu tenho que buscar? Tá aí, uma psicóloga, tenho reprogramadora daqui a pouco, um reprogramador. Como que... Mas esse primeiro passo, às vezes, ele é tão... Você viveu isso, eu acho que muitas das pessoas viveram. Porra, até eu tomar a decisão. Tipo assim, eu tô atolado na lama até o talo, eu levanto a mão assim, ó. Na hora que eu já não tenho mais recursos, por que a gente não faz antes? Como que eu poderia evitar chegar nesse patamar? Qual é a dica ali, ó? Você ainda tá neste momento meio tenso. Quanto antes você buscar ajuda, melhor, não é? Que dica é que você faz? Como que a gente faz para cutucar essa pessoa que tá aí agora? Porque a gente tá vivendo numa terceira onda da pandemia, que é a da doença mental. O Brasil é o número 1 no mundo em caso de ansiedade, número 4 em caso de depressão, e o 5º em suicídio. E as pessoas não falam isso. É uma coisa muito tóxica. E o suicídio é dos fodões, porque é homem que se suicida, porque não tem vergonha de pedir ajuda, aí se achou corajoso para tirar a vida, mas não é corajoso para buscar ajuda. Então fica para você, recado homem. Ela pode te ajudar, eu posso te ajudar, você tem que ter a humildade de levantar um dedo. O resto... Cara, você sabe que eu gosto, dentro dessa universalidade, tem vários mestres que eu respeito e tal, mas tem um cara foda que chama Jesus Cristo pra mim, tá bom? Esse cara aí trouxe vários códigos. E você sabe o que Jesus Cristo fazia? Ele, pra mim, ele fez, tem relato na Bíblia, mais de 180 perguntas. Dessas 180 perguntas, ele era o mestre, sabe do quê? De perguntas óbvias. Como assim, Gustavo, perguntas óbvias? Porque é óbvio, se eu tô vendo que você tá fudido. Mas você quer ser ajudado? É uma pergunta óbvia. E aí eu falo pra você, Fabi, a gente vai viver o nosso processo, você vai ver que a gente vai entrar com diversas técnicas, até negociação. Eu preciso negociar com o meu cliente. Exatamente. Não a parte financeira, eu preciso negociar a continuidade do processo. Você tá entendendo o que tem que ser feito? Então faça. Porque nem Deus pode fazer por você. E aí, quando você pega, qual é a pergunta óbvia? Ô cego, o que você quer, cego? Eu quero ver. Então, beleza, vá, tua fé te curou. Ô paralítico, o que você quer? Eu quero andar, caramba. Mas tinha paralíticos que ele fez a pergunta e não queria andar. Sabe por quê? Porque andar vai dar trabalho. Sim. Andar eu vou ter que buscar serviço, porque agora eu não vou ter mais as esmolas, né? Que são os ganhos secundários. Como é, Fabi, que a gente sabe os ganhos secundários, às vezes o cara tá numa relação tóxica, mas ele tem ganho secundário. Você tá com sobrepeso, mas você tem ganho secundário. Eu tive uma pessoa que foi um dos casos mais loucos, que ela começou até a ter uma remissão do câncer. Com várias técnicas que a gente usa dentro das formações que eu tenho. Não que eu tô fazendo a cura, mas é o próprio processo dela. Sim. De autocura, né? Sim. E aí, quando ela percebeu que ela tava tendo a remissão do câncer, ela nunca mais apareceu. Sabia disso? Aí eu, porra, caralho, eu falei, tá pago a parada. E você sabe que eu vou atrás e faço. Aí ela falou assim, você não sabe da maior. Eu falei, por quê? Porque eu tava me curando. E eu sou uma mulher que eu era muito sozinha. Quando os meus vizinhos todos souberam que eu tava com câncer, todo mundo veio me ajudar. E para só em casa e não sei o que, e eu me senti acolhida. E se falar, eu tô com medo que se falar que eu tô curada, será que eu vou ter a atenção que eu recebia? Presta atenção nos ganhos secundários. Fabi, fala sobre isso um pouquinho, abre nossa mente, traga o teu conhecimento e o teu acolhimento para que as pessoas despertem, pelo menos a vontade de começar um processo.
Quais são as suas sugestões, palavras? Nada como a gente falar de nós, que funciona para nós. Sim. Né? Principal exemplo é a gente, né? Eu tenho, desde a minha adolescência, práticas espiritualistas. Ótimo. Conexão com o divino. Conexão com Deus através da natureza. E isso me faz muito bem. Porque eu me conecto com a essência da vida. Legal. Com o começo de tudo. Ao longo de muitos e muitos anos, o homem se distanciou das leis da natureza. O que fez com que ele olhasse muito mais para a matéria, para o egoísmo, né, para o individualismo como algo que ele achava que fosse revolucionar, transformar. Até traz benefícios, é até interessante a gente ter esse lugar. Mas permanecer nesse lugar, ele é muito perigoso, né? Porque leva à solidão, leva ao distanciamento de quem somos, enquanto indivíduos, enquanto existência. Nós somos energia. Adoro. Nós não somos matéria. Nós estamos na matéria. Átomo, a energia pura, 99,9% do átomo é energia. Então, voltar para esse lugar entendendo o quanto somos energia, vai fazer a gente se conectar com o nosso divino. Olha que legal, você está falando isso daí. Então, até os filósofos ficam sempre filosofando: quem sou eu? Para onde eu vim? Para onde eu vou? É muito mais simples responder essa parada com o que você acabou de falar. Porque a gente é energia. Energia. A energia está onde? Está em todos os lugares. Em todos os lugares. Toma a forma diferente, mas a essência é a mesma. E aí, Fabi, olha que interessante. Você mostrou uma rota. Rota. Tá aí. O que essa pessoa que escutou essa rota de se conectar com a essência tá lá deitada agora com um saco de Doritos na mão, vendo isso daqui com um litro de Coca-Cola parado, deitado. Ai, que legal. Como essa pessoa que tá ali obesa, tá depressiva, tá não sei o que, sentada olhando, falando: nossa, eu quero ficar no shape dessa mulher. Eu quero ter a energia desse cara. Tipo assim, querer, pra mim, não é poder. O poder tá na ação, que essa pessoa não tá fazendo. Sim. Qual é a faísca que você tem que dar agora nessa pessoa para ela levantar e fazer alguma coisa? Primeiro que se você ficar pensando, você vai continuar no sofá. Boa. Tá? A primeira coisa que você precisa... O ofurô de merda tá quentinho, mas você tá na zona merda. de conforto. Tá na hora de você levantar a bunda da cadeira. Boa. Né? Arregaçar as mangas, porque a vida não é fácil. Ninguém disse que ia ser. Na minha não foi, a tua não é, a sua não é, de ninguém é. Se a gente não fizer o que precisar ser feito, se a gente não fizer aquilo que precisa ser feito, não vai funcionar nada na nossa vida. A gente vai ficar sempre no medíocre. Até na palavra oração, que todo mundo fica só pedindo, tem a palavra ação. Ação. Entendeu? Vai lá e começa a se movimentar. Exatamente. Então, a dica master dessa nossa psicóloga, que além de psicóloga, tem todas as outras formações, um exemplo de disciplina. Porque tá lá... Você vai, por um acaso, disputar algum campeonato? Não. Você tá fazendo isso eu faço para mim mesma. Por você mesma? Por mim mesma. Porque eu trabalhei anos com a indústria de suplemento vitamínico, muito das minhas clientes foram atletas daqueles Miss Fitness, essas coisas todas, e você tá chegando no shape delas. E aí a gente tá falando sobre um processo que chama disciplina. Disciplina. Eu tenho muita disciplina na minha vida. Como que você chegou nesse patamar? Processos, né? Eu sempre uso essa frase: o simples bem feito todos os dias não tem erro. É isso. Você vai e faz. Às vezes a gente não consegue fazer o perfeito. O perfeito é você fazer o que precisa ser feito todos os dias um pouquinho. Porque o perfeito, na verdade, a própria palavra, só trazendo a essência da palavra, significa uma obra acabada. Sim. E como você está em construção, você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Mas eu posso fazer com perfeição o que eu tenho que fazer agora. Exatamente. Faz sentido? Faz total sentido. Boa. Estado de presença. Isso. Né? Então, assim, criar um hábito, uma rotina conforme a sua realidade, não a realidade do outro. Possível para qualquer um? É possível para qualquer um. Essa é a esperança. É possível para qualquer um. A esperança. Só que eu preciso querer fazer isso acontecer. No sentido de que... eu trabalho. Eu tenho filho. Eu tenho uma vida corrida. Todo mundo tem.
Ah, eu tenho problema, tô passando por um estresse, tô na empresa com Y, X, Z. Eu também tenho, você tem, todo mundo tem. Mas por que eu consigo e você não? Qual que é a diferença nisso? Um fator. Né? Disciplina. E eu vou falar pra vocês, agora só um parênteses, me perdoa trazer em pauta a minha vida, mas é que a minha vida ela se baseia na facilitação das outras pessoas se darem bem. Sim. Eu me dedico a isso, você também se dedica a isso. Sim. E a gente tem que ter elementos nossos para que seja verdadeiro para eles. Com certeza. E aí eu tenho o meu 7º livro que eu tô trazendo, né, que chama 50 Leis para você ser a paz no caos. Show. Ser a paz no caos. Como assim, Gustavo? Como assim? O próprio Cristo que eu acabei de citar, ele falou, no mundo tereis aflições. Então não adianta se achar que vai ter moleza, esquece. O que você precisa ter é a disciplina, a resiliência, a resistência de fazer o teu melhor agora, porque não tem o mundo que a gente vive é quase ali à beira, todo mundo acha que é o paraíso, não, aqui é o inferno, filha. E você tem que estar preparado para ficar em paz no inferno. Tá? O livro era esse, ficar em paz no inferno. Não, mas eu dei uma ajustadinha, ser paz no caos. Por quê? Numa situação caótica, se você não tiver o autocontrole, se você não tiver uma forma apropriada de se comportar, você vai ser engolida, você vai ser morta, você vai ser pisoteada. Não tem jeito. Então a gente precisa ter um domínio sobre o nosso corpo, sim, sobre a nossa mente e sobre o espírito que reina sobre essas duas coisas, universalmente falando, seja qual for a tua crença ou filosofia, você entender que existe essa tríade. E aí, quando as pessoas começarem a ter 50 leis para ficar em paz no caos, eu já começo logo com a primeira lei. Sabe qual foi, Fabi? Foi um download que eu fiz. Bora. Porque eu fiz 50 anos em janeiro, olha, né? Então show. Eu trouxe os 50 leis. Na verdade foram 52. Uma lei 0 e uma lei extra. Uma lei para semana do mês. Para cada semana do mês, que são 52 semanas o ano, é um processo de transformação profundo. E a lei é o seguinte, por que a lei existe? Aí tem uma explicação neurocientífica, espiritualista, tal. Daí vem 3 pessoas que praticam essa lei que é conhecida. Então vai estar lá Elon Musk, sei lá quem é, Silvio Santos, 3. Como você põe em prática essa lei? Então, dicas, procedimentos, meditação, caramba, você vai ter vários tópicos. Legal. Lá. Benefício que você vai ter e uma mensagem final provocativa, né? Falei, e aí, filho, entendeu essa porra levanteada? Claro, entendeu? Tem Quando que questionar. Aí que a gente faz essa parada, esse livro ele veio ser um código. A primeira lei de todas é não espere nada de ninguém, de situação alguma, e nem desse livro. Eu falo, cara, não adianta. O milagre, você quer milagre? O milagre é você. Quando Cristo deu o comando pro paralítico, falou, levanta e anda, pega o teu coxo e vai embora. Ele deu um comando. Ele não foi lá, vem cá, paralítico, põe o pezinho direito, põe o pezinho esquerdo, levanta, senta aqui. Ó. Ele não fez por ele o que ele deveria fazer. Então você que tá aí, levanta. E vai lá, entra em contato com a Fabi, entra em contato comigo, busca ajuda. Mas essa ajuda só vai chegar em você se você se manifestar e agir. Tem lá em Apocalipse, acho que 13, 3, fala o seguinte, eis que eu bato a porta, se quiser deixa eu entrar. Cara, não é Deus que vai vir bater na tua porta. É a oportunidade, é a novo nível de consciência para você abrir essa porta para o novo. E aí, Fabi, eu quero que você me diga um pouquinho, dentro desse universo caótico que a gente está vivendo, com um grau altíssimo de pessoas ansiosas no Brasil. A gente tem uma lei nova que eu vi o movimento do governo, pelo menos preocupado com uma parada, mas ele está terceirizando também, jogando a bucha nas costas dos empresários, porque a lei NR1 é justamente as empresas cuidarem da saúde mental dos funcionários e vai tomar multa. Movimento interessante, pelo menos é uma forma. Eu lembro que na minha época, você é mais nova do que eu, não vai lembrar disso, mas na época que foi validado a importância do cinto de segurança, conscientemente falando, hoje você já entra no carro e põe o cinto, você nem viveu isso. Mas a gente cagava pro cinto de segurança. Vai morrer, foda-se. Não tô nem aí. Tipo, andava sem cinto de segurança, ponto. Quando é que houve a consciência do cinto de segurança? Quando a gente foi multado.
Tomava multa, porra, custava dinheiro. Mexeu no bolso. Aí multa. Aí não precisa multar mais, a gente já põe o centro de segurança. A gente foi educado pela dor. Infelizmente, você precisa levar na cabeça pra você aprender. E aí as empresas agora vão pagar essa conta. Então, uma oportunidade disfarçada também. Tá? Porque todo mundo precisa cuidar, porque pessoas saudáveis produzem mais, pessoas felizes, positivas, são mais produtivas, adoecem menos. E aí, eu quero saber a tua opinião sobre esse processo. Como que é a tua perspectiva para os próximos 3 anos com relação à saúde mental? A gente vem acompanhando de que a sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, né? Ela adoeceu muito nos últimos anos. A gente está com um índice muito alto, como você bem colocou, em problemas... Esse índice alto, esse adoecimento a quê? Acho que são vários fatores, né? Não é 2, 3, os mais importantes. Vamos pensar, que você percebe? Vamos pensar o adoecimento nos relacionamentos amorosos, a insatisfação, né, no trabalho, a desmotivação, a falta, né, da própria espiritualidade do ser, da pessoa em si. Para mim, isso é um fator muito importante, né? Se distanciou muito de quem é. Talvez pelo egoísmo, pelo materialismo, pela busca do ter. Você acha que a rede social, ao botar os estilos de vida que a gente deseja ter, mas a gente não consegue ser, isso gera esse caos também? Com certeza. As pessoas, elas buscam um lugar na rede social, muitas vezes ilusório, né? Elas querem ter a vida do outro, porque as pessoas ficaram muito próximas umas das outras pelas mídias. A tecnologia, ela vem para nos dar esse suporte, essa possibilidade de crescimento. Mas ela também é muito perigosa se você não souber usar, né? Acho que como tudo na vida, se a gente não souber utilizar, isso se torna prejudicial e impacta diretamente na nossa saúde como um todo, né? Então, as pessoas perdem, olha que curioso, 10 minutos de intensidade no CrossFit é algo muito longo, distante. Você morre. Você morre, exato. Você sai assim fadigado. Mas agora, 10 minutos na rede social não é nada. Então as pessoas perdem 5 horas, 6 horas. E elas não fazem nada. Não, e fica jorrando dopamina, né? Fica. Porque ela fica viciado no bem-estar que não está associado ao desejo de ter a vida do outro. De ter a vida do outro. Olha que doideira. Então a gente tá vivendo uma sociedade doente, o teu trabalho é extremamente importante, a tua energia, o teu conselho, o teu estímulo é extremamente importante, assim como o meu. Precisamos cada vez mais unir forças para estimular essas outras pessoas a despertar esse novo movimento que ela precisa ter. A gente não pode se fazer. conectar, Gu. Isso. A gente precisa estar aqui, Concordo. nessa troca. Sair um pouco desse meio. Ficar no off. Praticar se conectar atividade com física. o humano. Porque a gente se conecta com o digital aí. Eu vou lá, vejo... Mas tipo assim, esse tete a tete é outro nível. É físico. É isso. Nós somos seres sociáveis. Sim. A gente precisa se abraçar. Você já percebeu quanto um abraço cura? Demais. Quanto um abraço troca essa energia que você tanto precisa. Ele libera hormônios positivos, né? Um abraço. Sim. E todo mundo fala que o brasileiro é caliente, né? Que o brasileiro, ele é um ser humano. Mas daquela coisa, sabe qual é a duração de um abraço do brasileiro? Quanto tempo dura um abraço de um brasileiro? Sei lá, nem... 3 segundos. 2 segundos. 3 segundos. 2 segundos. Mas só que o benefício do abraço em alguém, eu vou ter dar uma sugestão para as pessoas praticarem ao ouvir isso daqui. Pega a pessoa que você mais ama. Que tá aí do seu lado. Que tá aí próximo de você, ou se você vai encontrar daqui a pouco. Sem falar para ela. Abraça, encosta seu coração no coração dessa pessoa e segura. Ela mesmo vai se sentir incomodada, vai querer soltar. Ela vai. Não, mas o princípio é o seguinte, você vai prestar atenção na reação disso que eu vou falar e depois vocês me contam, comente aqui no comentário, deixa as tuas percepções. A própria pessoa que você ama, que te ama, vai querer... que porra é essa? Meio distanciamento. Tipo assim, os 3 primeiros segundos... Porque como o brasileiro trabalha 3 segundos, abraça 3 segundos, 3 segundos fica. Opa, doer.
Aí ela vai começar a bater nas tuas costas, vai fazer assim, e não sei o que, você, puf, segura e não solta. É engraçado que tem pessoas que abraçam assim, ó. Já não querem abraçar. Vem cá, me abraça, vem, pode. E abraça e entrega, e segura, fecha o olho, respira. Aí eu vou dar uma dica pra você, não fala pra pessoa. Tenta sentir o coração da pessoa batendo no teu coração. E aí você fica ali, mais um pouco, respira, e a pessoa vai fazer, de repente, E aí, 40 segundinhos, vai mudar a tua vida. Mas essa pessoa vai se beneficiar de uma forma. Há um campo eletromagnético no coração. Isso é comprovado. E ele se expander. E ele se interfere no campo eletromagnético do outro. Crianças que dão show. Se joga no chão, não sei o que, mas você pega na força, filha. E encosta o teu coração, que é desse tamanho, no coração da criança, que é desse. Você vai segurar. Espernear, você segura. Você fica pleno. Porque o seu campo eletromagnético vai envolver o do dela. E daí você vai ver. Para. Experimenta fazer isso quando tiver o surtinho da criança. E isso são conhecimentos universalistas. Agora, comprovado pela ciência, que tá onde toda a chave? No teu corpinho. Todas as respostas, todos os recursos está em nós, em você. Você só precisa entender o que é que tá acontecendo, ajustar Mas esse o caminho. roubo de atenção, os seus 5 sentidos bombardeados com notícias ruins, com pessoas reclamando, excesso de estímulo. Tudo isso te consome e faz com que você vire um zumbi, fazendo todo dia tudo sempre igual e querendo uma vida diferente. Doideira. Então experimente. Conhecer mais sobre o que a doutora Fabi faz, do que o Gustavo faz. Invista no teu autoconhecimento. Na própria Bíblia, no Velho Testamento fala, o povo de Deus perde por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento? O principal conhecimento ainda, que é o autoconhecimento. As pessoas não vão para dentro, elas vão buscar soluções para fora. E você é um especialista de buscar a solução dentro, não é? E eu queria escutar um pouquinho mais quais são os tipos de terapias, que mais que as pessoas podem fazer, além de estar escutando esse Reprograma Cast. O que mais? O que ela pode dar umas dicas, de repente, aí pra pessoa? A gente já falou do abraço, a gente já falou de repente de uma conexão com a natureza. Tem mais alguma coisa que você sugere que as pessoas possam fazer e ter uma sensação de bem-estar quase que imediato? Tem, claro que tem. Tem várias formas, né? Mas acredito que o nosso combustível também é uma sugestão que fique aqui para vocês. É a alimentação, né? Boa, com certeza. A alimentação, ela... você tem o carro, você vai colocar um combustível ruim no carro. Adulterado vai dar pepino. Vai dar problema e aquela coisa toda que você vai ter um gasto maior. A alimentação, ela é fundamental para que você possa estar bem, disposta, motivada, com energia. Eu acordo 4:30 da manhã, eu faço minha meditação, eu faço minha conexão com o divino, eu entro em contato com essa espiritualidade que eu acredito, você também tem a sua, não estou falando de crenças religiosas, estou falando do todo, da conexão. né? Da conexão energética. Alimentação, atividade física, você vai ter disposição para fazer o que você quiser. Eu sou prova viva. Tá aí, ó. Sou prova viva. Tá estragadinha? Não, cara, a mulher vamos combinar, né? Vamos combinar aqui, Brasil. E eu falo pra você. Aí você pega o seguinte, acordar 4:30, comer direito, filha. O preço precisa ser pago. É onde tá a diferença dos adultos das crianças. O adulto, a criança, vamos falar da criança primeiro. Sim. Faz o que gosta. Desejo puro, né? E o adulto... faz o que tem que ser feito. Exato. É bem diferente. Então, eu conheço muito adulto criança. Por quê? Porque entre um brócolis e um sonho de valsa, o seu cérebro ele vai ser ativado pelo maior gasto pelo ganho calórico. Sim. Mas se você comer 1000 vezes o brócolis, eu duvido que ele vai escolher o sonho de valsa. Mas você precisa treinar o teu corpo. Disciplina. E aí, o que eu falei até no outro programa, se você não assistiu ainda, o podcast anterior tá lá e eu vou reforçar, vale a pena. Nem tudo que é gostoso é bom. É bom. E nem tudo que é bom é gostoso. Tá? Então a gente precisa decodificar. Tem muita coisa boa que você deve fazer para trocar ganhos imediatos, liberação de ocitocina instantânea
por uma liberação positiva muito maior. Depois você fala, caramba, não tá afim de ir na academia. Mas você foi, caramba, valeu a pena. Mas aquele movimento, ele não é gostoso. Mas foi bom pra caramba. E aí a gente tá aqui com uma mulher que entende de corpo, de mente e de espírito. E que é a base da reprogramação comportamental positiva, que é a inteligência emocional, a inteligência positiva e a espiritual. A espiritual. E isso daqui vai trazer um reforço. Queria que você falasse um pouquinho, que a gente já falou bastante disso daqui, mas o ReprogramaCast só é para pessoas que fizeram a reprogramação. Eu queria saber um pouquinho de como era a Fabi antes e a Fabi depois da reprogramação. Quais foram os ganhos que você lembra que você tem aí? Como que você carrega isso? O que você levou para tua vida? Você conseguiu compartilhar com os seus paciente ou cliente? Como você fala? Paciente, tá? Como que foi o impacto da reprogramação comportamental positiva na tua vida? Primeiro que quando eu te conheci num momento de sombra, de desafios. E onde você foi humilde, né? Eu gostei da sua postura. Eu sempre busquei, né? Através da humildade, a conexão. E pedir ajuda. Eu acho que a gente tem que saber pedir ajuda. Aí tá um passo importante. É isso. Quando eu tô com um problema, eu preciso resolvê-lo e eu não tô conseguindo enxergar, eu peço ajuda. Perfeito. Peça e receberás. Mateus 7,7. Não sei versículo, eu digo pra você. Mateus 7,7. Tenho isso muito pra mim. Pede, recebe, bate, se abre. Quem procura, acha. Mateus 7,7. Então, esse movimento me trouxe muitos insights, muitas reflexões. Sentar com você aquele dia lá na mesinha, eu lembro claramente. No Cambuí, em Campinas. Né? Pessoal de Campinas. Um beijo pra vocês. Minha terra. Então, assim, estar ali foi um divisor de águas pra mim, né? Você estava com aquele livro ali? Exatamente, com esse livro. Ou não, foi Pequenas Atitudes? Não, Pequenas Atitudes. Verdade, Pequenas Atitudes. O outro, meu primeiro livro. Foi o primeiro livro. Verdade. E ali começou todo um processo diferente de autoconhecimento. Mais voltado pra autonomia. Boa, fato. Emocional. Fato. Empoderamento. Liberdade financeira. Fato. Né? E ser dona de quem eu sou, porque eu vim pra brilhar. Eu não vim pra ser qualquer pessoa. É pra ser protagonista. Então ali me trouxe assim muitas reflexões, questionamentos. E você tava como coadjuvante. Exatamente. Né? Eu tava num lugar onde estavam me escondendo. Sim. E eu me permiti, tá, gente? Faz parte, mas você se permitiu porque também tem o teu nível de consciência. Exato, o nível de consciência. Na hora que você despertou, opa, peraí. Exatamente. Okay. Então, a partir do momento que a gente passa a fazer escolhas conscientes, nós conseguimos ver as possibilidades, o processo acontecendo. E você aceita melhor o que vem. Sensacional. Eu penso e acredito que eu tenho um problema. Dentro desse problema, eu penso, o que eu preciso buscar de recurso para resolver? Boa. Tá? Eu tenho? Não, eu não tenho. Quem que pode me auxiliar nesse lugar que eu estou hoje? Vou buscar. Preciso aprender isso. Como que eu faço? Então, a gente tem que ter essa humildade para poder falar e ser quem é você, tá? Não dá para você montar um personagem. Eu sou essa pessoa, mas você se sustenta nessa pessoa? Porque é comum a gente, muitas vezes, usar máscaras sociais. Efeito sombra, total. Efeito sombra, Porém, a gente não consegue ficar muito tempo ali. Porque a gente não é de verdade. E você tem uma simbologia que a gente gosta de usar e fica mais fácil de trazer a visualização. Você tá com aquelas bolas de praia, aquelas bolas grandona. E a natureza dessa bola é flutuar. Sim. Quando você tá na piscina, você quer ficar afundando. Você vai afundar aquela situação até quando? Exato. Aí na hora que você vacilou, escorregou, pum, bola dá na tua cara. Esse é o efeito sombra. Então como é que faz? Não adianta você se enganar. E aí, esse processo todo que você teve, qual foi o principal ganho? E por que você recomendaria para uma pessoa fazer isso? Eu recomendo porque, primeiro, que você vai descobrir as suas potencialidades. Ótimo. Né? Fato. Talvez você esteja perdido, não tem a direção. Eu falo que, assim, você aponta o dedo em direção a algo.
Mas você não olha a direção, você olha o dedo que você tá apontando. Exato. E aí, como que você vai enxergar o horizonte? Não vai, não né? Mudou o foco. Então, trazer para você enxergar e assim visualizar a miração que você tá seguindo. Então, acredito que fez essa grande diferença na minha vida. Continua fazendo, tanto é que eu estou aqui. Né? Essa daqui é a minha professora agora, filha. Eu recomendo, né? Eu fiz, continuo fazendo, então acho que isso... E tem coisa que ela vai fazer ainda mais. Fica esperto nas próximas... que vem coisa boa por aí. Vamos dar um spoilerzinho, só esquentar a parada. Porque essa mulher é tão completa assim como isso. E a gente tá iniciando um movimento e ela mesmo, achei legal a postura dela. Ela falou assim, não tem como, eu tenho que ser a reprogramadora 01. Eu demorei anos, mais de 10 anos, para eu começar a levar essa metodologia para que outras pessoas também aplicam. Não era uma questão de egoísmo, mas era uma questão de cuidado, porque é para todos, mas não é para qualquer um. Uhum. E a gente precisa ter, e você tem todos os atributos necessários para que seja algo ainda melhor. E eu falo para você, um grande mestre, o discípulo, teoricamente, aparece para o mestre, sabe quando? Quando o discípulo está pronto. Sabe quando o discípulo some do mestre? Quando ele vira outro mestre. E a gente já se reconhece. Uhum. E aí tá aqui uma mestra na minha frente. Ela foi minha discípula, hoje é uma mestra. E eu fico contente quando, como faixa preta que sou, a gente começou a instituir novas demandas dentro do jiu-jitsu, né? Porque antigamente o mestre lutava no campeonato, o discípulo começava numa ponta, o mestre na outra, e aí na final os dois se encontravam. Uhum. E aí o discípulo, em reverência, dava o título pro mestre. Chegou uma nova safra, falou, opa, peraí, se eu vou com você na final, vamos torar o pau. O pau vai torar, pau. Se você ganhou de mim, eu faço questão de colocar a medalha no teu peito e eu falo, caramba, eu fui um bom mestre, porque o discípulo me superou. E se você perdeu, treina. Ainda vão treinar até a hora de você ganhar de mim. Mas não é um ganho, é uma contribuição. Fala, caramba, eu fiz bem feito. E aí, Fabi, quero agradecer muito. A gente não está finalizando, mas estamos indo para o final. Com você o tempo voa. Olha que doideira, é um bagulho louco. Muito gostoso doido. Demais quando o papo flui dessa maneira, muito contribuído. E eu tava com saudade de você, você me abandonou, né? Deixou abandonei anos, nada, voltei. Boa, tá aí. Eu tava numa pausa da vida aí. Aqui, a gente sempre agradece a participação de alguns patrocinadores, né? Então, legal. Olha que qualidade, um negócio bacana. Tem a Flow 360, que é uma gráfica que traz materiais personalizados, todo mundo que você precisa fazer brinde ou personalizar para o teu atendimento, no teu consultório, essas coisas todas. Flow 360, o QR Code tá na tela. E aqui é um mimo. Você se esforçou, você estava num lugar, veio para outro, veio para cá. A gratidão é minha de você poder trazer todo o teu conteúdo, trazer essa tua energia, nos contagiar positivamente. Então é o mínimo que eu poderia trazer de presente para você. Muito obrigada. O Programa Cash agradece a tua presença. Você tem mais presente aí, ó, minha atleta. Vê aí. Abre aí e mostra pra galera o que tem aí. Olha lá, minha atleta. Você acha que eu não vou usar? Tá aí, outro patrocinador, Health Splash, também patrocinando muito a gente. Show, uma agenda. Isso aí não é agenda. Dá uma olhada. Lê aí o que você pega nessa parada. Eita! Eita que vem coisa boa por aí. Agora abre no meio de qualquer página aí, dá uma olhada o que é que você vai ver, você vai acessar. Uau! Tudo pra Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Faço essa pergunta pra você. Todo dia antes de dormir. Que show! Tá aí pra bom, você. Obrigada, amei. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. E fique ainda melhor, mais bonita, mais interessante, mais rica, mais poderosa. Amém. Porque você merece. Assim seja, assim e assim já é. Amém. E agora, Fabizita, pra gente fechar com chave de ouro, dê uma mensagem de esperança. Tipo assim, se você não pudesse levar mais nada e ninguém mais lembrasse de você, só lembrasse dessa última mensagem que você vai deixar ecoando para as pessoas, o que você falaria para elas? Afeto, afetar-se. Esteja sempre em contato com aquelas pessoas que causam os melhores sentimentos, as melhores memórias, que te conecta a um lugar bonito em você, generoso.
sensível, que faça você ser quem é você. Não o lado sombra nosso. Tem pessoas que nos trazem lugares muito difíceis. Você já sabe desse lugar. Você não precisa ficar se conectando com isso. Não vai revisitar mais isso. Não precisa. Então, esteja trocando afetos sinceros, genuínos, abraços calorosos. Boa. Esteja presente com essas pessoas que você ama. Escute. Nós estamos ausente da escuta. Eu quero falar, mas eu não quero escutar. Então, pare, escute seu filho, o teu colega, o teu amigo. Não ligou para aquela pessoa, para tudo que você está fazendo. Liga para ela e diz o quanto você a ama. O quanto você gosta. Isso. Às vezes a linguagem do amor é um pouco diferente. Não consegue falar? Escreva. Mas se afete, porque nós somos seres humanos. Caramba, e assim a gente fecha esse Reprograma Cast número 15, que foi maravilhoso. Fabi, obrigado mais uma vez por nos um abraço gigante e trazer essa tua energia. E você que tá aqui no Reprograma Cast, assistiu até aqui, mais um último recado para você. Lush Motel, você conhece? Lush Motel, o melhor e maior motel de São Paulo e do Brasil, ressignificando o conceito moteleiro. Ele tirou todo aquele padrão de um apelo sexual. É um lugar luxuoso, lugar de primeiro nível, tem uma ambientação própria para casais que querem resgatar as suas relações afetivas. Dia dos Namorados chegando. Tá aí, né, Via? Vamos lá, então. Também Dia das Mães, tá aí você, uma mãe maravilhosa. Vai lá, dá um presentinho pra aquela mãe diferente, faz ela sair daquele ambiente e conheça o Lush Motel, que é de um irmãozaço meu, patrocinador também do nosso podcast. E ele tem aqui ainda um recurso especial. Entra no aplicativo que é top, Rap 30, você vai ter 30% de desconto. Bravo. Tá, então tá aí, galera, pra você animar, esquentar, resgatar, sobreviver nesse mundo com um pouquinho mais de prazer, Lush Motel. E aqui a gente encerra mais um Reprograma Cast pra você se tornar cada vez mais feliz e positivo, porque pessoas felizes e positivas não enchem o saco de ninguém, adoece menos, produz mais e é muito mais feliz. E se você assistiu até aqui, coloca lá um hashtag #EuReprogramei. Siga a doutora Fabiana, siga mais o Reprograma Cast, curta, comente, compartilhe, leve essa mensagem de esperança para outras pessoas e a gente se vê na próxima quinta-feira às 20 horas. Beijo no coração. Gratidão.